Vamos lá, pessoal, revisão de conteúdo com vistas à nossa VA. Gostaria que vocês estudassem Código Penal, artigo 100 do Código Penal, ação penal. A quem cabe propor a ação penal hoje no Brasil, gente? Por uma opção da Constituição Federal, ao Ministério Público. O Ministério Público é o titular da ação penal em juízo. É o Ministério Público quem inicia a ação penal através de denúncia. O promotor de justiça pode desistir da ação penal? Não, porque a ação penal é obrigatória, desde que o Ministério Público tenha elementos referentes à autoria, materialidade e nexo de causalidade. O promotor pode oferecer perdão na ação penal pública? Não, porque o perdão é um instituto direto da ação penal privada, não da pública. Então, no que se refere à ação penal pública, exercida pelo Ministério Público, existe o princípio da obrigatoriedade e indisponibilidade, ou seja, o Ministério Público não pode desistir da ação penal. Estudem bastante esse tema, porque é um tema extremamente cobrado. Prescrição. A prescrição, gente, como dito, ela pode ocorrer em qualquer ação, tanto na ação penal pública quanto na ação penal privada. E qual o efeito da prescrição? A prescrição tem como efeito o quê? Extinguir a pretensão punitiva do Estado, tá? Uma vez prescrito, o Estado não tem mais, ele perde a titularidade no que se refere à pretensão punitiva, e prescrito o feito, necessariamente tudo será arquivado, não pendendo mais nada com relação à pessoa do réu. Também eu gostaria que vocês estudassem com relação à ação penal pública e à ação penal privada as diferenças. Quem inicia a ação penal pública? O Ministério Público em juízo. Quem inicia a ação penal privada? O ofendido, através de advogado, por um instrumento chamado queixa-crime. Tá? A queixa-crime é um instrumento exercido por advogado, mas o advogado tem que ter procuração. Tá? Também eu gostaria que vocês estudassem a ação penal e a ação civil são independentes, tá? Elas são independentes. O arquivamento do inquérito policial, o arquivamento das peças de informação no crime, impedem a ação de indenização? Sim ou não? Não impedem. Porque muitas vezes o fato não constitui-se crime, mas pode constituir um ato ilícito indenizatório. Lembram que eu falei para vocês que o direito penal é última ratio? Lembram? O que é a última ratio? É a última medida de ser, né? É a última solução. Quando os outros ramos do direito se tornam ineficientes, o direito penal é chamado para solucionar. Então, o direito penal, sendo última ratio, muitas vezes o fato pode não ser considerado crime, mas ele é considerado um ilícito de natureza civil e pode sim haver ação indenizatória. Tá? Agora, se na ação penal fica reconhecido que o fato não existiu, não, ele está sendo processado, mas esse fato nunca existiu, isso impede a indenização civil? Impede. Porque se não existiu, como é que a jurisdição criminal vai falar que não existiu e o civil vai falar que existiu? Seria uma contradição. Agora, se o réu foi absolvido por benefício da dúvida, a dúvida é do penal, a dúvida não é do civil. Tá? Muito cuidado com essas questões também. Vamos lá. A ação penal privada admite renúncia e admite perdão. A ação penal pública não admite nem renúncia e nem perdão. Tá? Muito cuidado com essas questões. Presta atenção. Concurso de crimes também é uma questão que a gente vai abordar na prova. Quais as modalidades de concurso de crimes? Concurso material, concurso formal e crime continuado. Quando ocorre o concurso material? Quando houver mais de 2 ações ou omissões, com 2 ou mais resultados. Qual a regra aplicável para o concurso material? Cúmulo material, somando-se todas as penas. Estudem o artigo 69. E o concurso formal? Apenas uma ação ou omissão, com 2 ou mais resultados. Qual a regra do concurso formal? Exasperação. E quando ocorre o crime continuado? Quando o indivíduo praticar vários crimes da mesma espécie, nas mesmas circunstâncias, de tempo, lugar, maneira de execução e outras semelhantes, de forma que os crimes posteriores sejam continuidade dos anteriores.
No crime continuado também aplica-se a regra de exasperação, de 1/6 a 2/3, tá? Então estudem essas questões, concurso formal, crime continuado, concurso material, né? A retroatividade da lei penal que não mais considera o fato como criminoso é o quê? Abolitio criminis. A abolitio criminis, ela se classifica dentro de qual estrutura do Código Penal? Ela se classifica dentro de quê? Ela é uma causa de extinção da punibilidade, tá? Junto com todas aquelas outras que estão no artigo 107. Então, peço a vocês muita atenção para que vocês estudem tudo que se refere à prescrição, tudo está no Código, leiam, né? E tudo que se refere à extinção da punibilidade, que está lá também no Código, no artigo 107 do Código Penal, tá? Livramento condicional e sursis, tá? Vamos lembrar do livramento condicional? Livramento condicional é possível para o reincidente? É. O réu primário, ele pega o livramento condicional com 1/3 do cumprimento da pena. Para o reincidente, com metade. E para o crime hediondo, com 2/3 do livramento condicional, do cumprimento da pena, no mínimo D. Tudo no mínimo D. E não cabe livramento condicional para o réu que é reincidente em crime hediondo. O resto cabe. E o sursis, que é a suspensão incondicional da pena, ele é cabível em quais hipóteses? Somente para condenados cujas penas não ultrapassem até 2 anos, tá? Presta atenção, gente, dentro daquelas causas de extinção da punibilidade, tem uma que foi revogada, tá? Existia e tem uma que foi revogada. O que foi revogado não existe mais, é o casamento da vítima nos crimes de natureza sexual. Isso existia, eu estou até antecipando, vai cair uma questão dessa. Existia, hoje não existe mais. Era característica de um direito penal muito machista. Se a vítima, que era mulher, e fosse vítima de um crime sexual e ela se casasse, o agressor era extinta a punibilidade. É um absurdo, né? Foi revogado. Então, que foi revogado em 2005, o casamento da vítima. Prescrição existe, todas existem, menos a extinção da punibilidade pelo casamento da vítima nos crimes sexuais. Essa não existe mais. Todos aqueles prazos de prescrição, gostaria que vocês estudassem bastante. Culpabilidade. O indivíduo é considerado culpável quando? Vamos lembrar as questões relativas à culpabilidade? Quando ele tem mais de 18 anos e é sadio mentalmente. Se ele for portador de alguma anomalia mental que lhe retire a capacidade de entendimento, ele será punido com pena? Entendimento ao momento da conduta, sendo totalmente incapaz por essa anomalia mental. Ele será punido com algum tipo de pena? Não. Para ele será imposta o quê? Uma medida de segurança com caráter profilático, ou terapêutico ou curativo, tá? Lembrem-se daquela súmula 527 do STJ. O prazo da medida de segurança é o prazo máximo da pena prevista para cada crime, embora o Código Penal diga que o prazo é indeterminado, mas o STJ já sumulou a questão de forma diferente, tá? E se o indivíduo for menor de 18 anos ao tempo da conduta, ele é culpável? Não, ele não é culpável, porque ele não será imputável. Aplica-se a ele medida de segurança? Não, aplica-se a ele o quê? Medida socioeducativa, que tem por finalidade reeducá-lo com a reintegração de forma reeducada, né? Ele tem que ser reeducado. Estudem essas questões referentes à ação penal pública e à ação penal privada. Estudem as questões referentes também a penas restritivas de direitos, tá? A abordagem vai ser uma abordagem bem dinâmica, vai ser uma abordagem bem completa, né? Uma retomada total do conteúdo. O conteúdo referente ao direito penal, parte geral, e direito penal, sanções, é um conteúdo muito amplo. Se nós analisarmos tudo que nós estudamos até agora, vocês vão ver que é muita coisa. O direito penal ele é muito extenso, ele é muito rico. O direito penal brasileiro é considerado um dos bons direitos penais do mundo, tá? O sistema penal é muito bom. E eu falo que estudar o direito penal dá um lucro enorme, porque o direito penal ele não gera tanta dúvida. O princípio da legalidade facilita muito o estudo do direito penal, né? Do crime e da pena com todas as suas consequências. Nisso, a gente fecha essa revisão geral, essa retomada
de conteúdo do direito penal dentro da nossa perspectiva. Beleza? E aqui eu